O Nubank Ultravioleta é o cartão Black do Nubank que te paga 1% de cashback em todas as suas compras e ele tem como grande diferencial a rentabilidade de 200% do CDI sobre todo esse cashback que você recebe. E se você entende um pouquinho de investimentos, você sabe que essa rentabilidade no longo prazo vai fazer uma diferença muito grande. E agora acabou de ficar mais fácil da gente ver isso claramente no aplicativo do Nubank, porque quando o Nubank lançou esse cartão, tinha essa tela que tá aparecendo aí para você agora, onde eles mostravam mês a mês o quanto que você ganhou de cashback e a gente conseguia ver certinho como o nosso cashback vinha crescendo todos os meses. E há alguns meses atrás teve uma atualização aqui nessa tela do Ultravioleta que eles pararam de exibir essa informação do ganho mês a mês e eles acrescentaram isso aqui que não tinha antes, que é o quanto que você ganha todos os dias de rentabilidade. Por exemplo, só ontem eu ganhei 94 centavos aqui do meu cashback. E é legal essa informação, mas a outra informação também era bem legal. E aí de tanta gente reclamar lá no Twitter, na comunidade do Nubank, aqui no atendimento, o Nubank ouviu a nossa reclamação e eles voltaram com essa informação aqui no aplicativo. Quando você clica aqui, ó, em por origem, eles têm essa diferenciação aqui do cashback que veio do Ultravioleta e do cashback que veio no Shopping Nu. E aqui nessa parte aqui do Ultravioleta agora tem essa setinha aqui que quando você clica, olha só que maravilha. Temos novamente a informação aqui de quanto a gente ganhou mês a mês e ficou até melhor do que era antes, porque antes era uma página que você tinha que ir passando assim, vendo um por um, e agora a gente consegue ver nessa lista aqui, ó, tudo que a gente vem ganhando de rentabilidade todos os meses. Aqui tá mostrando, ó, desde que eu comecei a usar o Ultravioleta, começou lá com 0, 83, 2,6, foi subindo a escadinha, até que no mês passado eu ganhei 17,54 e nesse mês até agora eu ganhei 9,29. Tô gravando esse vídeo aqui no dia 13 de julho, não foi nem metade do mês eu já ganhei isso aqui, ou seja, quando finalizar o mês de julho, com certeza eu vou ter ganhado mais do que eu ganhei em julho. Vou ganhar aí por volta de 18, 19 reais no mês inteiro. E aqui embaixo mostra até essa informação aqui, ó, que desde que eu comecei a usar o Ultravioleta, eu já ganhei R$ 146,13 só de rentabilidade. E o legal da gente ter essa informação aqui mais transparente é que a gente consegue usar essas informações para fazer algumas projeções melhores, que foi o que eu fiz criando essa planilha aqui, e eu vou te mostrar aqui agora algumas projeções e alguns gráficos bem legais que eu fiz aqui. E se você quiser usar essa planilha, eu vou deixar ela aqui na descrição para você. Essa é uma planilha que eu até achava que não tinha necessidade de compartilhar, mas sempre que eu faço uma planilha aqui no canal, mostro ela e não coloco na descrição para vocês sempre reclamam aqui nos comentários. Então essa mesma planilha que eu tô usando aqui vai estar aqui na descrição se você quiser usar ela. Lembrando que obviamente ela não vai estar editável, ela é uma planilha do Google Drive, você vai ter que vir em arquivo, fazer uma cópia, você tem que estar logado na sua conta Google e aí a cópia que vai fazer no seu Google Drive, você vai conseguir editar com as suas informações. Então eu vou te mostrar aqui a planilha, aqui eu coloquei a partir do mês que eu comecei a usar, que foi março de 2023, e aí você elimina linhas ou então coloca novas linhas aqui, de acordo aí com o seu uso, e recria esses gráficos aqui para você conseguir enxergar visualmente como tá a evolução do seu cashback aí. Então só para você entender o que eu fiz aqui, eu coloquei aqui todos os meses desde que eu comecei a usar o Ultravioleta. Aqui eu fui lá no resumo de faturas e coloquei todas as minhas faturas desde o primeiro mês. Aqui quanto que eu ganhei de cashback, aqui não é a rentabilidade, é o cashback que eu ganhei por ter feito a compra no cartão de crédito, é bem simples, é só uma fórmula que divide o valor do lado aqui por 100, para eu ter o 1% de cashback aqui. E aqui quanto que eu ganhei de rentabilidade, essa informação aqui que seria muito difícil eu ter se não fosse essa tela nova aqui do Nubank. Então coloquei essas informações aqui. Beleza, então com essas informações, olha só que interessante. Eu fiz alguns gráficos aqui que mostram visualmente para mim como que tá a minha evolução. Então esse primeiro gráfico aqui, ele mostra a evolução da minha fatura. É simplesmente quanto que eu gastei no cartão de crédito, assim eu consigo ver se os meus gastos estão subindo ou não. Tiveram uns gastos não recorrentes aqui nesse mês, que passaram um pouco do normal aqui para mim, mas minha fatura gira em torno ali de uns 5,5 ali até uns 7. É o normal para mim aqui. Nesses 2 primeiros meses, você que acompanha o canal aqui, você já sabe que eu parei de usar o cartão do Nubank até ele me liberar o Ultravioleta, é uma estratégia que funciona muito. Temos vários vídeos aqui no canal mostrando isso aqui. Então eu recebi o meu Ultravioleta no finalzinho de março. Comecei a usar ele mesmo no mês de abril, e aí a fatura de abril eu paguei em maio. Em maio, que é o primeiro mês aqui mais alto aqui, foi quando eu voltei a concentrar todas as minhas contas no cartão do Nubank. Por isso que esses 2 primeiros meses aqui tá bem mais baixo. E aí eu coloquei em comparação esse gráfico aqui do lado, porque aqui é o gráfico da evolução da rentabilidade do meu cashback. Então veja só que interessante. É normal que ao longo dos anos o nosso gasto mensal vai aumentar por conta da inflação. Hoje não é tão perceptível isso aqui, mas no longo prazo, daqui a 10 anos, que se eu puxar esse gráfico aqui, vai ter um crescimento da minha fatura normal. Mas veja como o crescimento do cashback, ele é bem forte, ele é exponencial na verdade. Ele parece ainda um gráfico linear, parece ser uma linha reta, mas também, se eu puxar esse gráfico aqui daqui 10 anos, essa curva vai ser exponencial. Ela vai ir pra cima assim, porque é juros compostos, né? Tem muita gente que tem essa dúvida se o cashback do Ultravioleta ele é juros compostos. Ele não só é juros compostos, ou seja, você tá ganhando rentabilidade em cima do cashback que você ganhou e também desse dinheiro que rendeu também. Tá tudo junto lá dentro da conta do cashback e tudo isso tá rendendo 200% do CDI. E outra coisa interessante é que o cashback aqui do Ultravioleta
ultravioleta, ele não tem incidência do imposto de renda nem de IOF. Isso aqui não é como uma renda fixa tradicional, é um bônus que o Nubank tá te dando. É muito parecido com a rentabilidade que a gente tem lá no Recarga Pay e no 99Pay, na conta deles. A rentabilidade não é como de uma renda fixa, é um bônus. No caso, as caixinhas do Nubank é uma renda fixa normal, né? Você tem incidência de IOF, de imposto de renda, mas o cashback do ultravioleta é 200% do CDI limpo na sua mão. Esse dinheiro todo tá disponível aqui, não teve incidência de imposto de renda e de IOF nele, e se eu quiser sacar ele 100% limpo, eu posso fazer isso, que a ideia é deixar isso aqui rendendo bastante no longo prazo. E em seguida eu vou fazer algumas simulações de uma calculadora de juros compostos para te mostrar como o cashback tem sim entrado na rentabilidade e como não tem desconto de imposto de renda nesse valor que eles exibem aqui pra gente. Mas antes, deixa eu só te mostrar um outro gráfico muito interessante que eu consegui puxar aqui, usando essas informações, que nesse sim a gente consegue ver mais claramente como que cada vez a rentabilidade é mais relevante nesse nosso saldo aqui e como isso no longo prazo vai fazer um estrago muito grande. Porque olha só, aqui é um gráfico que mostra pra mim exatamente o total que eu ganhei no cashback do ultravioleta no mês específico. Isso aqui não é cumulativo, é só no mês específico. Se eu pegar o mês de janeiro aqui, ó, eu ganhei R$ 81,92 de cashback e eu ganhei R$ 12,23 de rentabilidade durante o mês de janeiro, beleza? Então, olha só o que interessante. Como o vermelho aqui é a rentabilidade, perceba que como nos primeiros meses a gente quase não conseguia enxergar a barrinha vermelha. E perceba como claramente a barrinha vermelha tá crescendo e tá se tornando cada vez mais relevante aqui na nossa barra de rentabilidade. Ao passo que ao longo de alguns meses, essa barra vermelha vai ficar maior do que a barra azul. Vai chegar um momento que o que você ganhou naquele mês específico de rentabilidade foi maior do que o que você ganhou de cashback por ter usado o cartão. E aí daí pra frente essa diferença só vai aumentar exponencialmente. Exatamente por isso que essa rentabilidade aqui é tão incrível. Porque para uma pessoa que não entende como os juros compostos funcionam, ela pode achar muito pouco. Nossa, você tá aí há mais de um ano concentrando todos os seus gastos no cartão e você ganhou aí R$17 no último mês de rentabilidade? Não é muito bom isso, melhor sacar e fazer outra coisa. Mas para quem entende como funciona os juros compostos, sabe que no longo prazo isso aqui fica muito grande. E a gente vai ver isso aqui claramente agora nessa calculadora de juros compostos. Primeira coisa, eu quero te mostrar como que a rentabilidade tá caindo certinha, como que é sim juros compostos, a rentabilidade tá contando sobre o cashback e sobre a rentabilidade, e também nós somos livres de imposto de renda nesse cashback aqui. Então vamos lá. Como que a gente faz isso aqui através dessa calculadora de juros compostos? Se você quiser usar uma também, é só você jogar a calculadora de juros compostos no Google. Tem várias, eu tô usando aqui a do site Investidor 10. Então eu vou colocar aqui o valor inicial 0, que a gente começou com 0. Aqui na taxa de juros, aqui não tem como a gente saber certinho porque a taxa de juros varia. É importante você tirar uma média do período que você está simulando. Quando eu comecei a usar o ultravioleta, a taxa Selic estava em 13, ou seja, 200% do CDI era 26% ao ano. Hoje o CDI está em 10,4, ou seja, 200% do CDI é 20,8. Tirando uma média desse período, a rentabilidade que eu tive mais ou menos foi de 24%. Então eu vou colocar aqui essa média aqui na taxa de juros de 24% ao ano. E se eu olhar aqui na planilha, se eu selecionar todos os cashbacks aqui a partir de maio, que foi quando eu voltei a concentrar todos os meus gastos no cartão de crédito, o próprio Excel me mostra que a minha média é R$ 65,70. Então eu vou colocar essa minha média aqui de investimento mensal, 65,70. E aqui em período eu vou mudar para meses e vou colocar 16 meses. Ainda não são 16 meses completo, é 15 e um pouquinho, mas só pra gente ver um valor aproximado aqui. E eu vou calcular e veja aqui, ó, que ele me fala que o total que eu deveria ter é 1.206,58. Veja aqui no aplicativo que eu tenho um valor muito próximo disso, 1.197,72. E aqui ele me fala que eu deveria ter ganhado nesse período R$ 155,38. E aqui no aplicativo tá me falando que eu já ganhei R$ 146,13. Então veja como tá muito próximo. A rentabilidade tá caindo certinho aqui. É só um valor aproximado, porque tem a variação da taxa de juros. O meu gasto em alguns meses é maior, menor, mas mesmo tirando uma média de tudo isso, veja que eu fiquei muito próximo aqui. Então veja que os 200% do CDI tá caindo certinho aqui pra mim. Agora uma outra coisa que eu quero te mostrar. Aqui, veja que é muito parecido com o gráfico anterior de barrinhas, que em cima mostra a rentabilidade e embaixo mostra o bruto. A diferença é que aqui ele não tá mostrando o meu ganho mês a mês, ele tá mostrando o valor acumulado. Por exemplo, aqui no mês 16, essa barra azul é tudo que eu ganhei durante todos os 16 meses, e a barra azul clarinha aqui, veja que tá ali 155,38, que é a rentabilidade que eu tive durante todo o período desde que eu comecei a usar o cartão. E agora eu quero saber em que momento que eu ganhei de rentabilidade empata com o que eu ganhei de cashback por ter usado o cartão. Então eu vou colocar aqui um valor bem grande, vou colocar aqui, ó, 20 anos e vou calcular. E aí eu vou descer aqui nessa tabela, essa primeira coluna aqui que mostra os juros, ele mostra exatamente quanto que eu ganhei em um único mês específico de rentabilidade. Veja que aqui no mês 15, 16, tá mais ou menos no que eu tô ganhando aqui nesse período. Então veja como que isso aqui é bem fiel mesmo para uma simulação. E vamos ver em que mês que eu vou estar ganhando mais de 65,70, que é a minha média do que eu ganho de cashback. E veja que não vai demorar muito não, ó. Aqui, ó, no mês
mês 40. Então, óbvio que tem variações de gasto, variações da taxa Selic, mas aqui a gente está só fazendo uma simulação, uma projeção. Se eu usar esse cartão no total por 3 anos e 4 meses, no meu caso aqui, usar por mais 2 anos, eu já vou estar ganhando mais de rentabilidade do que de cashback, porque a minha média tá ali em R$65 de cashback. Nesse ponto aqui, eu já vou estar ganhando 66 e daí pra frente só vai aumentar. Veja só que interessante. Então, nesse gráfico aqui, no futuro, daqui a 2 anos, se eu puxar esse mesmo gráfico aqui, essa barrinha vermelha aqui já vai ter empatado com a barrinha azul e daí pra frente não pega mais. A barrinha vermelha só vai crescer. Uma outra coisa interessante que eu quero te mostrar aqui. Aqui nessa coluna de total investido, mostra o total, não só do mês específico, mas o total acumulado que você ganhou de cashback, sem contar a rentabilidade, que seria como se fosse o aporte que você fez. No nosso caso não é um aporte, né? É um cashback que a gente ganhou por ter usado o cartão de crédito. E nessa coluna aqui, total em juros, mostra o total que você teve de rentabilidade acumulado. Então esses, por exemplo, no mês 5 aqui, 12 e 10, é o quanto que você ganhou durante os 5 meses, não só no mês 5 especificamente. A gente já viu aqui em que momento que no mês específico eu vou estar ganhando mais de rentabilidade do que de cashback. Agora eu quero ver aqui junto com você em que momento em que no total, desde que eu comecei a usar o cartão, somando tudo que eu ganhei de cashback e tudo que eu ganhei de rentabilidade, em que momento em que esse valor de rentabilidade já vai ser maior do que o total que eu ganhei de cashback. Vamos dar uma olhada aqui juntos. E veja que nessa simulação específica aqui, isso aconteceu no mês 71, ou seja, com 5 anos e 11 meses isso aqui acontece, ó. Veja aqui, ó, que o total ganho de cashback nesse mês específico aqui é de 4.664 e o total ganho de rentabilidade é de 4.672. Olha só que interessante. E daí pra frente é exponencial. A diferença começa a ficar muito grande entre os dois de forma que é incrível. Veja que aqui eles estão empatados, certo? No mês 71. Se eu for lá no mês 81, olha só a diferença que tá. No mês 81 eu estaria com total ganho de cashback de 5.321, só que de rentabilidade eu vou estar com 6.652. Já é uma diferença aí de R$1.200 a mais que eu ganhei de rentabilidade do que de cashback. Então percebe como no longo prazo esse benefício aqui é muito grande? Porque, por exemplo, se você usa um cartão de milhas, você tem um trabalho a mais que você tem que ficar acompanhando aquelas promoções de compra e venda de milhas, e aí tem um momento específico em que você consegue vender com o dobro do preço. Aqui no Ultravioleta você consegue dobrar o valor sem trabalho nenhum. O seu único trabalho é concentrar todos os gastos no cartão de crédito e deixar isso aqui parado, que depois de alguns meses, mais especificamente aqui 5 anos e 11 meses, nessa simulação específica, você já vai ter dobrado e daí pra frente é exponencial. Olha só que loucura. Se você usar esse cartão aqui por 10 anos, por exemplo, 120 meses, você vai ter ganhado 7.884 de cashback, só que só de rentabilidade você vai ter ganhado 19.701. Você vai ter um total aí de mais de R$27.000 só de cashback. Aí eu já recebi comentários aqui nos vídeos do tipo assim: ah, nossa, mas você vai concentrar tudo no cartão e vai ter que usar por 10 anos pra juntar R$27.000? Não seria melhor você fazer isso trabalhando? Mas pensa bem, eu não tô deixando de trabalhar, nada na minha vida mudou. Eu tô fazendo exatamente os mesmos gastos que eu já faria, eu só tô deixando de comprar as coisas com dinheiro ou com débito e pagando isso aqui com crédito. A única diferença que tá fazendo na minha vida é que na hora de pagar, em vez de eu falar débito, eu falo crédito. É só isso que mudou na minha vida. E você vai ter essa quantidade enorme aqui no longo prazo, que eu já mostrei aqui em outros vídeos no canal, que no longo prazo, olha quanto você vai conseguir tirar por mês só de rentabilidade. Vai chegar uma hora aqui, ó, no mês 158, que você vai estar ganhando mais de R$1.000 todos os meses só de rentabilidade, sem você sacar do valor total que você vai ter acumulado. E nesse ponto aqui, ó, você teria R$56.000. Com esse valor aqui, você já ganharia mais de R$1.000 por mês. Como eu falei, tem a variação da taxa de juros, pode ser que ela caia, pode ser que ela suba, a gente não sabe. Mas 200% do CDI é muita coisa. E tem uma outra questão também, a tendência é seus gastos aumentarem. Então, a tendência é que essa curva aqui dos juros compostos aconteça ainda mais rápido. E você consegue ver isso ainda mais claramente nesse vídeo aqui, onde eu te mostro quanto tempo você vai demorar para ganhar 1, 10, 50 e R$100 todos os meses do Ultravioleta.